Dói, mas é fofinho. Nunca adivinharão o que aconteceu a seguir. Neste momento, digo-vos, se quiserem ver a imagem onde tudo mudou, onde ele entrou no negócio, então vejam o vídeo todo até ao fim. E acima de tudo, não force o vídeo, caso contrário corre o risco de saltar a imagem. Acredite, não vai querer perder isto. Ela não sabia realmente o que a fez aceitar esse convite. Era diferente dos outros homens. Isso era óbvio à primeira vista. Uma presença intensa, uma aura que parecia invadir tudo. Ela não resistiu. Nem sequer tinha a certeza do que procurava exatamente, mas havia algo nele que a fascinava. Um mistério que não conseguia explicar. Nessa noite, ela encontrou-o neste café onde os murmúrios das pessoas se misturavam com o tilintar das chávenas. Estava sentado sozinho, mas não parecia sozinho. Tinha um aspecto calmo e confiante, como se soubesse exatamente o que estava a fazer aqui, o que faria a seguir. E ele observou, incapaz de desviar o olhar. Um olhar e o abraço do desejo tomou conta dela, mesmo sem se perceber. Acabou por se juntar a ele na sua secretária, com as mãos suadas e o coração a bater acelerado. Cumprimentou-a com um sorriso misterioso, como se já esperasse por este momento há muito tempo. Falaram durante horas, sobre tudo e sobre nada, mas o clima entre eles era diferente. Era quase como se entendessem sem terem de dizer uma palavra. Depois, este momento em que as palavras já não eram necessárias. Levantou-se e, com um gesto subtil, mas determinado, convidou-a a segui-lo. Ali, ela sabia que o que iria acontecer iria virar a sua vida de pernas para o ar, mas não podia dizer que não. Tinham chegado a um lugar que ela nunca teria imaginado, um quarto mergulhado na penumbra, o ar pesado de calor e tensão. Sentiu-se animada e nervosa, uma onda de incerteza a passar por ela. Mas quando olhou para ela, havia algo nos seus olhos, uma promessa de prazer e poder que não deixava espaço para o medo. Queres mesmo saber como é estar comigo? Sussurrou, com os lábios quase contra os dela. Ela limitou-se a assentir, incapaz de dizer uma palavra, com a mente cheia de um turbilhão de inveja e curiosidade. Ele não lhe pediu a opinião, não precisava. Ela sabia que este momento era inevitável. Tomou-a nos braços e tudo mudou no instante. Cada gesto, cada toque era suave e intenso. Cada movimento trazia uma promessa de fuga. Mas quanto mais cedia, mais se sentia à beira de algo maior, algo que nunca poderia ter previsto. As suas emoções misturavam-se, como uma torrente incontrolável que a levava a ir cada vez mais longe, a explorar cada recanto desta nova experiência. Ao aproximar-se dela, uma sensação estranha tomou conta dele. Nunca sentira tamanho poder no homem, uma energia bruta que parecia emanar dele como um fogo inextinguível. Mas não foi só a sua masculinidade que a cativou, foi o seu controle, a sua confiança e a forma como ele a fazia sentir-se viva, cheia de desejo e adrenalina. Não só a tocou, como a compreendeu em cada detalhe, antecipou as suas reações e isso deixou-a louca. Cada gesto parecia mais intenso que o anterior. Estavam num turbilhão, perdendo-se num mundo onde só existia o momento presente, onde o êxtase e a descoberta se misturavam numa dança sem fim. Sentiu que este homem, com a sua presença imponente, era o catalisador de uma mudança profunda dentro dela, uma mudança que ela ainda não compreendia, mas que sentia visceralmente. E quando ele entrou no mundo dela de uma forma mais íntima e profunda, foi como se tudo tivesse acelerado. O seu corpo reagia a cada momento, a cada nova sensação, e tudo à sua volta parecia desaparecer. Ele era o epicentro desta experiência, aquele que ditava o ritmo, aquele que controlava esta dança entre o prazer e a dor, e ela só podia deixar-se levar. Sabia como conduzi-la, como fazê-la perder e encontrá-la ao mesmo tempo. Mas à medida que a noite avançava, ela compreendeu que o que estava a viver não era apenas físico. Havia algo mais, algo maior, uma estranha ligação entre eles, uma tensão invisível que os ligava para além do corpo. A cada carícia, a cada olhar, sentia que estava a descobrir não só um homem, mas um lado de si que desconhecia. Levou-a para o seu mundo e, naquele momento, tudo ficou claro. O desejo que ela sentia por ele não era apenas atração física, era um desejo de poder, de dominação, de perder o controle. E nesta perda de controle,
Ela encontrou uma forma de liberdade que nunca conheceu. Os seus corpos entrelaçavam-se com tanta intensidade que parecia que nada mais existia, que estavam sozinhos no mundo. A sala tornou-se um espaço fechado, onde cada respiração parecia amplificada por um misto de angústia e desejo. O calor entre eles era palpável, como uma faísca pronta a acender tudo à sua passagem. Sentiu-se oprimida, mas neste turbilhão havia também uma estranha sensação de libertação. Era como se cada movimento, cada carícia quebrasse barreiras invisíveis que ela nem sabia que tinha. Ele guiou-a, mas foi mais do que isso. Sabia exatamente como ela reagia, lia cada expressão do seu rosto, cada tremor do seu corpo. Ele compreendia-a de uma forma que ela nunca tinha conhecido, como se as suas almas estivessem ligadas a um nível mais profundo. Mas apesar da proximidade, sempre houve esta distância, este mistério que tornou tudo ainda mais fascinante. Abandonou-se a ele, mas a cada gesto sentia-se mais presa na armadilha do desejo e do medo. Era uma dança complexa onde ele era o mestre e ela a aluna. Mas não era só uma questão de poder. Não. Foi mais do que isso. Foi uma exploração de si mesma, dos seus próprios limites, daquilo que estava pronta a assentar e a descobrir. Quando ele se afastou por um momento, sentiu uma onda de confusão a atravessá-la. Era mesmo isso que ela queria? Ou seria uma ilusão, uma armadilha que ele tinha montado sem que ela se apercebesse? Olhou para ele e nos seus olhos havia a resposta que esperava. Ele sabia o que estava a fazer. Sabia que aquele momento não era apenas um ato físico, mas uma experiência, uma transformação. Uma mudança que ela não poderia desfazer, mesmo que quisesse. Lentamente, voltou a mover-se em direção a ela, e ela não conseguiu resistir mais. Sentiu a tensão aumentar, a promessa de algo ainda mais intenso, mas não sabia o que isso significaria para si. O desejo, como um fogo incontrolável, levou-a a querer mais, a explorar aquilo que sempre ignorou em si mesma. Ele estava lá, no controlo, mas estranhamente, não agia como se estivesse apenas a tentar satisfazer as suas necessidades. Ele tinha o controlo total, mas também havia esta noção de autossacrifício. Ofereceu-lhe uma parte de si, uma parte do seu poder, mas a que preço? Era isso que ela ainda não sabia, o que não conseguia compreender naquele preciso momento. Então, encontraram-se num silêncio pesado, um silêncio onde as palavras já não eram necessárias. Os gestos tornaram-se mais precisos, mais intensos, como se cada movimento fosse calculado para atingir algo mais profundo. E foi nessa profundidade que ela se começou a perder. Mas estaria ela pronta para se perder completamente? Era uma pergunta que ela não teve tempo de fazer, porque o momento já estava muito longe para ser alcançada. A sala pareceu fechar-se à sua volta. O ar tornou-se mais denso, cada respiração tornando-se uma provação. Mas aqui estava ela, imersa nesta experiência, sem saber se ainda tinha o controlo. Deixou-se guiar, deixou-se levar por esse emaranhado de sensações e emoções. E a cada momento sentia que se estava a aproximar um pouco mais do desconhecido, dessa verdade que nunca quis enfrentar. Havia uma tensão palpável entre eles, como uma corda bamba prestes a romper. Ela sabia que o que eles estavam a viver não era apenas físico. Havia algo mais, algo para além de tudo que ela já conhecera. Um desejo que ia para além dos simples desejos, uma necessidade de transcender a realidade para se encontrar noutro mundo. Os minutos transformaram-se em horas e, nesta temporalidade distorcida, ela sentiu-se perdida e ao mesmo tempo, de uma forma estranha, libertada. Livre dos seus próprios limites, dos seus próprios juízos. A experiência que ela estava a viver não tinha pontos de referência, já não estava na realidade, mas num espaço onde o desejo era a única lei, onde a satisfação não vinha apenas do corpo, mas da alma. A cada momento sentia-se mais próxima de algo que não conseguia nomear. E quando, finalmente, a intensidade atingiu o auge, ela sabia que este momento ficaria com ela. Não foi apenas uma recordação, foi uma transformação. Um antes e um depois, uma fronteira que ela atravessou sem retorno possível. O silêncio tornou-se pesado de significado, um silêncio que não era vazio, mas cheio daquela energia crua que invadiu a sala. Ali estava ela, de pé, a tremer por dentro, mas com uma força nova que não reconheceu em si mesma. Era como se o que acabara de experienciar tivesse despertado algo primordial dentro de si, uma versão de si mesma que nunca conhecera,
uma versão de si mesma ousada e destemida. Observou-a com intensidade inabalável. Os seus olhos eram como brasas e, a cada olhar, sentia como se todo o seu corpo estivesse preso num remoinho. Ele não falou mais com ela. Ele já não precisava disso. Sabia que tudo o que era necessário dizer já estava nos gestos, na atmosfera que tinha criado à sua volta. Sentia-se mais vulnerável do que nunca, mas, paradoxalmente, mais forte a cada segundo que passava. Esta contradição fascinou-a, perturbou-a, mas não pôde deixar de querer saber mais. Abrira uma porta que ela nunca imaginara, e agora ali estava ela, à soleira da porta, pronta para descobrir o que estava do outro lado. Aproximou-se lentamente, quase imperceptivelmente, com o olhar ainda fixo nela. Ela não estava com medo, não desta vez. Ela sabia que não podia voltar, mas agora não queria. Ela queria mais. Queria compreender o que ele tinha descoberto nela, o que este encontro realmente significaria para ela. Está a perguntar-se o que está a sentir. Não é. A sua voz era suave, mas firme, como uma promessa não dita. Ela não respondeu. Ela não tinha de fazer isso. As palavras eram agora inúteis. Tudo estava no ar entre eles, nos olhares que trocavam, no clima carregado de tensão. Estendeu a mão, mas desta vez não foi para a guiar. Era para lhe oferecer algo mais. Ela hesitou por uma fração de segundo, mas essa hesitação desapareceu rapidamente. Ela sabia que estava pronta para atravessar a fronteira final. Ela agarrou a mão dele com firmeza, desta vez sem medo. Puxou-a gentilmente para si. Quando ela se aproximou dele, o mundo pareceu desaparecer à sua volta. Era como se a sua realidade se estivesse a dissolver, sendo substituída por algo maior e mais poderoso. Um desejo antigo e tácito a borbulhar à superfície, uma energia a envolvê-los, a ligá-los de formas que nunca poderiam ter previsto. Sentiu que cada segundo que passava parecia uma eternidade, mas não queria que acabasse. Era como se estivesse a redescobrir, como se cada gesto, cada troca de olhares fosse um novo passo em direção a uma versão de si mesma que nunca teria imaginado. Mas, no fundo, algo lhe dizia que aquilo era apenas o início, que o que tinham começado juntos ainda não tinha revelado toda a sua extensão. Olhou-a nos olhos, como se soubesse o que ela estava a pensar. Depois inclinou suavemente, os seus lábios roçando os dela. E nesse beijo havia tudo o que ela procurava sem saber: força, poder, abandono, mas também uma estranha doçura, um equilíbrio frágil entre estes extremos. Abandonou-se a ele, perdendo-se no momento, nesta nova realidade que ele lhe oferecia. Mas ela sabia que cada momento que passava a aproximava um pouco mais dessa verdade que ainda não tinha compreendido totalmente. Havia algo mais, algo que ela precisava descobrir, algo que iria mudar definitivamente a forma como via as coisas. A escuridão na sala parecia intensificar-se, mas não era a escuridão que assustava. Foi uma escuridão que os envolveu, que os guiou numa exploração comum, rumo a limites desconhecidos. E ela sabia, no fundo, que estava pronta para explorar cada canto deste mundo, cada aspecto daquilo em que se tinha tornado sob a sua influência. Sentia-se mais viva do que nunca, mais ligada ao momento presente, ao que sentia, ao que viviam juntos. O mundo exterior já não existia. Tudo o que importava era este momento, esta reunião, e o que mais isso lhes reservava. Os seus corpos pareciam fundir-se um no outro, cada movimento tornando-se uma dança silenciosa, uma coreografia de desejo e curiosidade. As sensações multiplicavam-se a cada momento, a cada arrepio, a cada respiração. A sala, esta sala em que se encontravam, parecia encolher-se numa realidade paralela, um espaço onde o tempo já não importava, onde tudo o que importava era esta estranha ligação entre eles. Olhou para ele, e nos seus olhos pôde ver um brilho de confiança, uma certeza que contrastava com o turbilhão de emoções que sentia. Ele sabia o que estava a fazer e sabia como ela se sentia. Mas foi mais do que intuição. Era uma espécie de poder que ele exercia, um domínio subtil que a cativava a cada momento. As paredes pareciam aproximar-se, mas em vez de o sufocarem, reforçaram esse sentimento de intimidade, como se, juntos, criassem uma bolha de um universo onde apenas as suas emoções contavam. Ela já não pensava em mais nada. Tudo o que ela sabia até agora parecia insignificante, comparado com o que estavam a vivenciar. Cada segundo com ele trazia-lhe uma revelação,
uma descoberta. Ela nunca imaginou que o desejo pudesse ser tão complexo, tão inebriante. E, no entanto, bem no fundo dela, uma vozinha sussurrou que aquilo ainda não era tudo. Que o que tinham acabado de viver era apenas uma fase, que ainda havia algo maior à sua espera. Não conseguia definir, mas sentia uma espécie de chamamento, uma promessa de algo que nunca tinha imaginado. Deixou que ela se perdesse nos seus pensamentos, neste turbilhão de sensações e desejos. Depois voltou a aproximar-se, devagar, sem pressas, como se soubesse exatamente quando e como cada gesto deveria ser feito. Os seus olhos brilhavam com uma intensidade rara, como se toda a sua energia estivesse focada nela, na forma como reagia, em cada respiração que fazia. Era quase como se ela estivesse a estudar, compreendendo-a a um nível mais profundo do que ela pensava ser possível. Sentia-se exposta, vulnerável, mas de uma forma diferente. Não foi medo, não. Foi mais uma sensação de abertura, como se ela se estivesse a descobrir de uma nova forma, libertando-se das correntes invisíveis que sempre aprenderam. Agarrou-a suavemente pela cintura, puxando-a ainda mais para si. Podia sentir o calor do corpo dele contra o seu, cada fibra do seu ser reagindo à proximidade. Ela sabia que o que eles estavam a viver não era apenas uma simples aventura. Foi uma exploração, uma busca para alcançar algo maior, algo mais profundo. Ainda não sabia o que era, mas estava pronta para continuar. Perder-se nesta busca, deixar-se levar pela força do desejo e pelo desconhecido. Eu disse que ainda não acabou, sussurrou, com a voz grave, cheia de promessas por dizer. Estas palavras ressoaram dentro dela como uma verdade que ela ainda não tinha compreendido completamente. Não havia volta a dar. O que ela viveu aqui, com ele, foi muito mais do que aquilo que ela imaginava. Deixou-se guiar, mas ao mesmo tempo sentiu que cada gesto, cada momento partilhado, fazia parte de uma verdade maior do que ela própria. Uma verdade que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Os minutos prolongaram-se, mas cada segundo passou como uma onda que os engoliu, levando-os cada vez mais longe, em direção a um horizonte desconhecido. Ela estava pronta para percorrer todo o caminho, pronta para descobrir onde esta aventura os levaria. Ela seguiu, olhando com uma nova atenção, uma curiosidade que nada tinha a ver com o que sentira antes. Os seus movimentos eram mais confiantes, mais seguros, como se ela se conhecesse melhor, como se tivesse ultrapassado um limiar. O que partilharam até agora foi apenas uma introdução a uma viagem que ela nunca imaginou ser possível. E ele sabia disso. Ele sabia que ela estava pronta para ir ainda mais longe, para se deixar levar numa viagem de descoberta de si própria e dos outros. Uma dança de poder, de desejo, mas também de liberdade. Uma liberdade que ela nunca tinha experimentado desta forma. As paredes da sala também pareciam desaparecer, como se o mundo exterior já não tivesse lugar nesta bolha íntima que tinham criado. Estavam sozinhos, totalmente imersos no que estava a acontecer. Nenhuma palavra foi necessária, nenhum gesto supérfluo. Cada movimento, cada olhar, cada respiração era uma promessa silenciosa do que estava para vir. Não sabia dizer se sentia dominada ou libertada. Talvez ambos. Mas havia uma certeza dentro dela. Não queria que aquilo acabasse. Agora não. Não sem antes descobrir o que ainda havia para explorar. O que ainda havia para vivenciarmos juntos. Naquele momento, tudo parecia suspenso. Cada respiração, cada movimento, cada olhar trocado. Tudo parecia entrelaçado numa teia invisível de desejo, conexão e descoberta. Tinham superado, explorando juntos territórios desconhecidos, rompendo os limites do que sabiam sobre si próprios. E à medida que a intensidade do momento atingiu o seu auge, tornou-se óbvio que tinham sido alterados, cada um à sua maneira, pelo que tinham acabado de vivenciar. Mas a história não se fica por aqui. Este momento, esta aventura, foi apenas um prelúdio para algo maior. Uma experiência que só pode compreender mergulhando completamente nela. Se está curioso para saber o que acontece a seguir, se quer saber o que se esconde por detrás desta transformação, não hesite em dizer-me nos comentários. E acima de tudo, se não quiser perder a parte seguinte, inscreva-se já. Clique no sininho para ser alertado sobre todos os meus novos vídeos. Não gostaria de perder o que acontece a seguir? Confie em mim.
Obrigado por assistir e até breve para o resto desta emocionante aventura. Não perca o próximo passo, porque isto é apenas o início.